Rurópolis, estamos aqui neste momento, mais uma vez com a missão de seguir na nossa rodada de entrevistas, e desta vez eu tenho a honra de entrevistar a doutora Vânia Ventes, que vem como candidata a vereadora com o número 10.800, pelo Republicanos de Rurópolis, Mulheres Republicanas. Isso, Mulheres Republicanas. Desde já eu parabenizo a doutora pela coragem, pela coragem de disponibilizar o seu nome para a população estar julgando-a, porque na verdade a candidatura é uma exposição a um julgamento, A população julga você e te diz se te acha apta ou não para o cargo em questão. Então nós te agradecemos por você tirar um tempinho. Sabemos que, sempre eu falo isso para os candidatos que a gente entrevista aqui, que eu já participei de processos eleitorais de forma ativa também. Verdade? Sim, e eu sei que é muita correria, que você tem que estar visitando as pessoas, e tudo mais. Tá em campo, Exatamente. Mas essa entrevista também vai oportunizar de algumas poucas pessoas, outras, as quais você não terá a oportunidade de adentrar os lares, e a nossa entrevista aqui vai oportunizar essas pessoas também conhecerem um pouquinho mais sobre a doutora Vânia Ventes. Nos fale um pouquinho sobre você, doutora. Oi, gente, tudo bem? Adaías, obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer poder estar aqui conversando com você um pouquinho, e eu me sinto muito lisonjeada pelo convite. Eu sou Vânia Ventes, advogada, moro em Rurópolis há 8 anos, vim para cá em 2017, início de 2017, completa agora então 8 anos, ano que vem. E sou gaúcha, filha de gaúcho, como muita gente aqui da nossa região. Isso. Não tive a oportunidade de vir logo diretamente para Rurópolis, meus pais saíram do sul. E na década de 79, na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, como muita gente veio aqui para a nossa região de Rurópolis, meus pais na época escolheram Rondônia. Então fui moradora há muitos anos do estado de Rondônia, onde vivi minha infância e adolescência. Na minha vida adulta, vim para Santarém em 2004, onde me formei na FIT, sou aluna da FIT, egressa da FIT, com muito orgulho. Sim. Estudei lá e a minha primeira oportunidade de trabalho aqui na nossa região foi em Placas, com o prefeito Leoni. Então, em 2013, eu tive essa oportunidade de trabalhar no município vizinho aqui em Placas. É isso, a doutora Vânia é uma mãe de 3 filhos, advogada, agricultora, sou casada com agricultor, então final de semana, como todo mundo aí, sexta-feira a gente coloca o milho na carroceria da caminhonete e vai para a roça e tratar os bichinhos lá também. É uma coisa que eu sou muito apaixonada, gosto demais da roça. E final de semana a gente faz essa atividade aí para dar uma arejada na cabeça, porque como advogada, você sabe que a coisa é um pouquinho pesada. Sim, perfeitamente. Então, diante de tantos desafios, você acabou de citar mãe, esposa, agricultora, advogada, O que te levou? Por que você decidiu se candidatar a vereadora? Então, essa é uma... Eu mesma me fiz essa pergunta. Eu sou filha de um senhor que hoje tem 77 anos, que inclusive é candidato em Belterra. Meu pai mora em Belterra e é candidato aos 77 anos. Sempre fui muito politizada, desde pequena, por ele. Meu pai era um apoiador do Brizola, não sei se algumas pessoas aqui pelo tempo talvez não saibam quem é, mas meu pai era filiado ao PDT, Então ele defendia muito e eu sempre vi ele muito envolvido com a política. Meu pai foi candidato a vereador no estado de Rondônia, ganhou na cidade de Rolim de Moura. Aí na época ele quis ser prefeito, mas por uma questão profissional acabou que não concorreu ao cargo, abriu mão para o colega dele e ele chegou a ser prefeito, Valdir Raupp, e logo depois foi governador do estado de Rondônia. Então assim, meu pai teve uma grande oportunidade política e por uma questão profissional ele acabou abrindo mão
e não seguiu. Então eu vi nele esse sonho de ter alguém na família que fosse político. E eu descobri a política em mim quando eu fiz a faculdade de Direito, porque lá a gente aprende diversas matérias, né? E a gente começa a entender um pouco mais como as coisas funcionam. E tive isso ainda mais forte em mim quando eu passei a trabalhar com a administração pública. Os 4 anos que eu trabalhei em Placas, trabalhei aqui em Rurópolis também durante 6 anos, e sempre acompanhei a política nos bastidores, né? Do lado atrás dos prefeitos, auxiliando na parte técnica jurídica. E de tanto ver algumas situações que não me agradavam, né? Eu falei assim, olha, tá na hora de dar a cara a tapa. Se eu tenho esse conhecimento e tenho essa possibilidade de colocar o meu conhecimento à disposição da população, chegou o momento, então eu resolvi esse ano me colocar aí à disposição da nossa população de Rurópolis. Perfeitamente. Eu vou implementar a próxima pergunta com base na resposta que você nos deu agora. Conhecendo esses bastidores da política, né, a parte, vamos dizer, burocrática da política, né, hoje, ao se propor como candidata a vereadora, qual é a sua principal bandeira? Nós temos diversas, né, bandeiras. Eu não posso eleger que uma, mas as principais bandeiras que eu defendo é a defesa e garantia dos direitos sociais. Nós temos uma população, a nossa população de Rurópolis, eu vejo que é uma população extremamente carente. Nós temos uma das piores rendas per capita, né? Então a nossa população ela precisa de um olhar diferenciado. E eu também sempre trabalhei muito com garantia de direitos, no sentido de auxiliar junto ao INSS, benefícios. Eu passei a conhecer a realidade da nossa população de Rurópolis com esse trabalho que eu venho desenvolvendo no escritório há 3 anos. Então, isso mexeu muito comigo. Então, é uma bandeira que eu quero levar comigo, defesa e garantia de direitos sociais para a população mais carente da nossa região. Uma outra questão que eu julgo de extrema importância é o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Como eu morei muito tempo em Rondônia, depois passei um tempo também no Mato Grosso, nós vemos muitas cidades mais novas que Rurópolis, naquela região, com desenvolvimento muito grande, né? A economia ela realmente bem aquecida. E eu acredito muito no potencial de Rurópolis, que a gente pode sim trabalhar um desenvolvimento econômico aqui na nossa região, para gerar aí mais emprego e renda para a nossa população. Eu acredito que a nossa população ela depende, nesse momento, extremamente desse quesito. Nós temos que ter desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida da nossa população. A gente só vai conseguir com emprego e renda. Se nós não tivermos empregos e renda, a nossa população vai continuar aí à mercê, né, de questões sociais. Perfeitamente. Eu abro aqui um parênteses, uma aspasinhas aqui, para fazer uma observação com base também na tua resposta. É que eu trabalho sempre com base em pesquisas. Sim. E para mim trazer o polo da Uninter para Rurópolis, quando eu mandei minha filha para fazer uma faculdade fora do município de Rurópolis, eu percebi o custo que era manter um filho fora da cidade de Rurópolis. Aí fiz uma pesquisa de mercado, encontrei várias instituições com a bandeira disponível para Rurópolis, e uma delas que não tinha dizendo nem que sim, nem que não, que era justamente a Uninter, a empresa que eu trabalho, né, atualmente. Sou polo, credenciado aqui da Uninter, como empresa do ramo educacional, mas quando eu bati na porta da Uninter no final de 2012 para início de 2013, eles disseram não, nós não temos interesse em Rurópolis por conta da per capita, do rendimento per capita do município. Não dá para... Ou seja, ninguém aí tem condição de fato de pagar uma graduação. Foi essa a resposta que eu tive. Gravíssimo. Exatamente. Gravíssimo. Então, a universidade não tem interesse exatamente. No município. Não tem, né? Isso veio ocorrer já em 2017, quando eles bateram na minha porta e disseram: você ainda tem interesse em Rurópolis? Porque agora nós já preenchemos as outras cidades e se você quiser, nós estamos prontos para Rurópolis agora. Não porque melhorou
a renda per capita, mas é porque, como plano de expansão, Rurópolis chegou a vez na fila, né, da Uninter de se estabelecer em Rurópolis. Então, assim, eu olho para esse ponto de vista que você externou aí como uma coisa muito importante, que a população, né, pense em eleger pessoas que estejam comprometidas em trazer, de fato, o desenvolvimento econômico para o município. Isso é de fundamental importância. Partindo para a próxima questão... Só aproveitando o ensejo, né, que a gente não pode deixar passar a oportunidade. Essa geração de emprego e renda para a nossa região, eu vejo de que forma? Nós somos um município agrícola, né? Sim. Os nossos agricultores são os grandes impulsionadores da nossa economia do município. E como exemplo, nós temos aí vários municípios da região sul, a citar o próprio estado de Santa Catarina, que existem municípios que a renda per capita é altíssima e quem mantém essa renda é a agricultura. Sim. Então nós precisamos aqui no Rurópolis de uma valorização dos agricultores para que nós possamos gerar mais renda no campo, para que essa renda do campo ela chegue na cidade. E não só no campo, mas também com indústrias, né? Nós temos aqui na nossa região, a gente sabe que é rico de minério, até está em uma das pautas do candidato a prefeito essa questão de incentivar empresas mineradoras que venham, né, para o nosso município explorar de forma legal esses minérios. Então, eu acredito não só no desenvolvimento da agricultura, mas também exploração mineral, incentivo a alguma indústria. Por exemplo, no estado de Santa Catarina, eles trabalham muito com a questão das aves, né, dos suínos. Por quê? Porque toda aquela região ali, eles fazem cadeia de produção, mas tem as indústrias que consomem aquilo. Tem a Aurora, tem a Perdigão, tem a Sadia. São grandes indústrias que, se bem levado o nosso produto para eles, para que eles vejam a viabilidade da nossa região, para que haja incentivo referente a isso, principalmente pela questão da exportação, da facilidade que nós temos para exportar os nossos produtos aqui, é de extrema relevância. E Rurópolis tem, sim, essa grande possibilidade. O que faltou foi um estudo de viabilidade disso tudo e levar essas propostas para empresas que têm interesse de investir aqui na nossa região. E os nossos alunos, como você colocou, a questão da universidade, a gente sabe o esforço que cada mãe e cada pai faz para formar seu filho, né? A gente vem de uma geração que os pais fazem isso aqui para poder formar os filhos. E de que adianta a gente formar os nossos filhos, Adair, se nós não tivermos colocação de mercado? Então, né? A gente precisa de mercado para esses alunos que vão sair aqui da Uninter, os que vão sair da UFOPA, sim, os nossos que conseguiram sair para fora para estudar, possam retornar e contribuir com o desenvolvimento do nosso município. Perfeito. Muito bom. Então, próxima questão. As duas áreas que mais se fala no cabedal político é saúde e educação. Então, como você planeja propor melhorias para essas duas áreas, saúde e educação, em nosso município? Adaías, no que se refere à saúde, nós temos uma estrutura física razoável hoje no nosso município. Nós não podemos reclamar da estrutura física do nosso hospital e está em avanço também, né? O que a gente tem que dar a César o que é de César. Então teve esse investimento e está tendo esse investimento por parte do governo do estado também, né? Sim. Nessa questão estrutural do nosso município. O que mais me preocupa no nosso município em relação à saúde são dois pontos. O primeiro refere-se à mão de obra. Não adianta nós termos uma excelente estrutura, uma pintura linda na nossa parede do hospital, camas e macas de excelente qualidade, ar-condicionado, mas a gente precisa de mão de obra qualificada. Os profissionais que aqui trabalham, eles merecem todo o respeito, mas nós precisamos de especialistas. Eu acho que, assim como no direito, a medicina ela evolui, né? E não tem como um profissional ele acompanhar essa evolução se dedicando à clínica geral ou cirurgia geral, a ser generalista.
Nós precisamos urgentemente no nosso município de um pediatra, que nós não temos, né? Nós precisamos urgentemente no nosso município de um anestesista. Não é cabível e não é aceitável que alguém vá para uma sala de cirurgia em que o médico, ao mesmo tempo, ele faz a cirurgia e ele cuida da anestesia. E nós temos conhecimento que muitas vezes isso pode vir ou acontece na nossa cidade. O médico, ao mesmo tempo que ele anestesia, ele é o médico que está fazendo a cirurgia. Então, no caso de um contratempo dentro de uma sala cirúrgica, a gente sabe que o médico ou ele vai cuidar de uma parte ou de outra, que ele não tem como. Para isso existe a especialidade de anestesista. Pediatra, já falei, anestesista. Nós precisamos de um setor de ginecologia especializado não só na parte de cirurgias, né? Nós temos aí um excelente médico na região, um dos melhores do estado do Pará, que é ginecologista, mas assim, a gente precisa do trabalho preventivo desses médicos que colaboram com o nosso município, e não só a parte de cirurgia de cesariana. A gente precisa que esses médicos venham realmente a cuidar das mulheres. Então, assim, eu até tenho divulgado nas minhas redes sociais os pontos, né, referente à saúde, que seria essa questão das especialidades, a criação de 2 alas específicas com especialistas dentro do nosso município, que seria a ala de pediatria e a de ginecologia, que atende a mulher como um todo, né, que poderia ser ali, inclusive, junto com a maternidade. Tá? E é evidente que a gente não pode deixar de citar a questão dos postos de saúde. Nós temos hoje pouquíssimos postos de saúde no nosso município. Eu não sei o porquê, porque a gente sabe que esses recursos, né, para posto de saúde, basta o município correr atrás e aderir, que eles mandam toda a estrutura e constroem postos, né, que são as unidades básicas de saúde. E eu não sei por que cargas d'água Rurópolis tem tão pouco posto de saúde. O posto de saúde lá da Alvorada, a gente sabe que está sobrecarregado. Você, para conseguir ele ser atendido, você tem que ficar numa lista de espera, né? E nós temos ali os bairros, né, do município, Bom Jardim, Bela Vista, né, e Conquista 1, Conquista 2, que não é mais invasão, sim, Conquista, né, que foi nomeado, parece, ou estão chamando popularmente assim, não tenho esse conhecimento, mas enfim, esses bairros e o Bomba, eles precisam de um posto de saúde ali naquela região para atender aquela demanda que são justamente a população mais carente da nossa cidade, que precisam de atendimento ali naqueles bairros, e eles estão, né, sobrecarregando o posto ali do Alvorada. Já no que pertine à educação, né? Sim. Eu falo muito, viu? Fica à vontade, muito bom. Eu converso muito. Se você me deixar aqui, eu vou ficar 3 horas. Eu não esperaria menos de um advogado, né? Advogado, 3 horas de o papel do advogado é argumentar mesmo, né? Se eu muito não bom. conseguir convencer, né, de uma forma, vamos no argumento, gente. Então, educação. A educação do nosso município, o que me preocupa também não é a questão estrutural, e sim a questão que nossos alunos, eles estão, né, muito abaixo, a gente sabe disso, que as provas, né, que são aplicadas aí, eu não sei dizer, não busquei esse dado, mas eu não sei dizer para você como que nós estamos, a nossa pontuação hoje em relação à educação. Mas eu tiro como base o meu filho. Meu filho é um aluno mediano, não é dos melhores e nem dos piores, mas ele saiu de Rurópolis, né? Ele fez 5º, 6º, 7º ano, não vou citar qual escola, mas ele saiu daqui sem saber fazer uma redação. Então, assim, eu me preocupo muito com a qualidade do ensino que nós estamos tendo no nosso município. Me preocupo também com a questão dos nossos professores. A gente sabe que Rurópolis não é um dos melhores salários da região. Se você tirar como exemplo Placas, é um município que o professor é muito bem remunerado e lá está tendo resultado na educação. Placas, inclusive, foi premiada, né? Porque eu acredito que o professor bem remunerado, ele vai ser uma pessoa mais dedicada, né, aos seus alunos, e vai ter mais motivação, porque ninguém funciona sem motivação, né, Exatamente.
Então, assim, a questão salarial dos professores, eu acredito que o plano de cargos, né, carreira e remuneração dos professores precisa dar uma atualizada no nosso município. Eu sou uma defensora da escola em tempo integral. Eu acho que nós deveríamos ter isso no nosso município, principalmente pela realidade que nós vivemos. Hoje nós temos muitas mães que não têm o que dar para os filhos. Então, se nós tivéssemos uma escola em tempo integral, essa mãe teria muito mais liberdade de poder trabalhar e contribuir com o sustento da família, e também ela teria como contrapartida que o seu filho estaria num local, né, seguro, a salvo, porque você sabe que no contraturno muitas mães não têm o que oferecer em casa para os filhos, e esses filhos eles acabam indo aí para a rua, né, fazer traquinagem, empinar pipa, ou fazer, não que empinar pipa seja errado, né, desde que não tenha cerol pode. Mas assim, vão fazer coisinhas ali que no futuro essa mãe ela vai acabar perdendo ali o controle, porque a gente sabe quando deixa um filho à mercê, né, da educação fora do lar e fora da escola, ele acaba aí na sua vida adulta causando algum tipo de preocupação ou transtorno para esses pais. Para os pais e para a sociedade. Para a sociedade como um todo. Então, você tem propostas pelas quais você consiga uma façanha, né? Que é reduzir impostos municipais. E se você tiver essas propostas, como você pretende propor o melhor uso dos recursos arrecadados? Os famosos recursos próprios, né? Porque geralmente o prefeito bate no peito e diz: olha, nós construímos essa obra com os recursos próprios. Esses recursos próprios eles são oriundos dos impostos da arrecadação municipal. Os impostos e taxas e alvarás, né, que o município arrecada. Referente à questão de impostos municipais, nós temos um imposto que ele é municipal, efetivamente, né? O mais a menina dos olhos do município, que é o ISSQN, né? Que é o Imposto sobre os Serviços. Sim. Não são 100% dos serviços ainda. Então, referente a isso, nós tivemos recentemente uma atualização do Código Tributário do município. Exatamente. Essa lei ela causou assim, um certo desconforto pela forma irresponsável que ela foi elaborada. Né? Foi uma lei que teve como base municípios bem desenvolvidos, municípios esses da região do Mato Grosso, ali, Sorriso, Sinop, Lucas, que são cidades riquíssimas, né? Riquíssimas, que a gente não pode nem comparar a renda per capita e o que o comércio de lá gera de imposto com Murópolis. Enfim, é uma crítica que fica para que a gente não venha cometer esses mesmos erros, né, novamente. Então, a gente sabe que teve uma atualização muito alta. Como essa questão tributária ela é uma questão muito complexa, eu não vou poder te dizer se a gente pode rever ou não, porque tem os princípios, né, da irretroatividade da lei, tem que dar uma analisada para a gente ver. Mas se for possível, se houver possibilidade jurídica da gente rever esse código e adequar ele à realidade do nosso município, pode ter certeza que nós o faremos. Se vereadora for eleita, eu vou analisar essa situação e se houver a menor possibilidade de que o Executivo Municipal possa rever essa situação do nosso código para adequar aos índices monetários, atualização com base em índice e não com base em renda, né, copiado e colado de uma região que não é a mesma realidade que a nossa, pode ter certeza que a gente vai fazer. E quanto à questão da aplicação do recurso público, a gente sabe que o recurso próprio ele é uma verba muito pequena, considerado ao gasto da máquina pública. A máquina pública ela tem um custo muito alto e ele é mantido quase que 90% com recursos federais e estaduais. Então, assim, o recurso próprio do município ele não é um valor considerável frente ao que a máquina consome. É realmente movimenta, né? Ao que a máquina realmente movimenta. Mas a gente sabe que como
como tudo na vida, desde que seja bem aplicado e bem executado, a gente vai ter sim resultado na aplicação dos recursos municipais. E também bem fiscalizado, que esse é o papel do vereador. Né? O vereador ele tem que estar ciente que o principal papel dele, a gente não é o prefeito, a gente é vereador e a nossa missão, então, é fiscalizar, né, e elaborar leis. Perfeito. Muito bom. Então, aqui em Rurópolis, eu vou tentar explicar o porquê dessa questão. Sim. Aqui em Rurópolis, a população ela se envolve de forma muito passiva na política. Depois que os vereadores são eleitos, as sessões da Câmara Municipal elas são vazias. Eles discursam, o vereador discursa para os seus pares, na verdade. São poucas pessoas que de fato vão à Câmara Municipal para assistir o que está realmente sendo feito. Daí a facilidade em aprovar um código tributário de 256 páginas em uma manhã, né? Porque se não tem público, faz-se o que quiser sem nenhuma fiscalização. Sim. Então, como você, né, teria aí, né, uma ideia para promover transparência e participação cidadã no governo municipal? Eu já pensei nessa situação, inclusive, numa visita a uma família, um rapaz muito inteligente me falou assim: doutora, por que a senhora não fala lá, se a senhora for eleita, por que não faz a sessão num dia de semana, 7 horas da noite? Eu não entendi, né? Fiquei um pouco... Eu vou lhe dizer por quê, doutora, porque quem é que não está trabalhando na sexta-feira de manhã, então, ou na sexta-feira à tarde, ou na segunda, ou na terça? Como é que a gente vai acompanhar a votação de vocês? Então, assim, se nós trabalhamos para o povo e pelo povo, nós temos que entender que nós somos funcionários do povo. Então, se o povo pode acompanhar 7 horas da noite, que 6 horas sai ali do trabalho e vai poder assistir uma sessão, por que não, né? Por que não passar essa sessão com horário noturno, para que todos possam acompanhar realmente, dando efetividade ao princípio da transparência, né? Então, assim, vou tentar levar isso. Não sei se, quando eleita, meus pares vão aceitar, porque 7 horas da noite também ficaria, não sei se ficaria conveniente para todos, mas está aí uma boa ideia para a gente levar a sessão para um horário que todos possam participar, que não seja um horário que as pessoas que realmente contribuem, pagam seu imposto, estão ali trabalhando e não podem opinar. Exatamente. Uma outra situação de grande importância é fazer a transmissão. Eu não sei se já existe a transmissão ao vivo da sessão do município. Em alguns momentos ocorrem em alguns canais, né? Como eu mencionei antes da entrevista, temos aí alguns meios, né, de comunicação, portais, rádios, que fazem. Um canal específico da Câmara Municipal. No momento eu não tenho conhecimento se tem, não. Acho que não tem. Igual existe no STF. Toda sessão do STF ela é obrigatoriamente transmitida ao vivo. Então, por que não levarmos essa tecnologia, visando, de repente, se os pares não aceitarem que seja 7 horas da noite, mas pelo menos vamos fazer uma transmissão ao vivo, criar uma lei que seja obrigatório, toda a sessão da Câmara está sendo transmitida por um canal ao vivo, criado pela própria Câmara de Vereadores. Muito bom. Muito boa ideia. Então, independente de quem seja eleito, como você pretende se posicionar junto ao Executivo Municipal? Se chamado a autoria de responder, você está do lado do prefeito ou do lado do povo? Eu coloco essa pergunta e faço aqui o adendo, né? Que tem até uma sátira aí nas redes sociais que um cara chega para o vereador e pergunta: tu está do lado do prefeito ou do lado do povo? E ele pensa um pouquinho e diz: do prefeito. Então, assim, os prefeitos eleitos, eles têm sempre uma preocupação em fazer a maioria, né? Claro que do ponto de vista da legalidade e da positividade é ótimo. No entanto, o que se nota muitas vezes é justamente o que ocorreu aí, como tantas outras coisas, serem aprovados por voto de maioria, coisas que não são de fato do interesse
ou do bem comum, né? A população acaba não sendo beneficiada, ou seja, porque há um interesse de um grupo político ou do próprio prefeito exclusivamente de aprovar determinadas matérias, né, que nos fazem realmente, não atendem, né, realmente a necessidade da população. Então, diante disto, né, independente de quem seja eleito, porque, se foi o meu candidato que foi eleito, eu fui eleita, meu candidato foi eleito, daí para frente, depois da eleição, como que eu vou me comportar? Eu serei apenas mais um, ou eu me posicionarei, se necessário, também contrário até mesmo ao meu prefeito eleito. Ou, se não foi ele, também, eu lembro de uma outra entrevista que eu fiz com um outro candidato, e ele colocou, ele disse, olha, o vereador ele precisa agir de forma inteligente. Brigando, ninguém chega a lugar nenhum. Então, buscar sempre acordos, buscar sempre agir dentro da lei, mas também de forma racional, tranquila. Numa briga política, só quem perde é o povo. Verdade. Né? Então, como que você vê essa questão? Né? Eu espero, né, que o candidato que eu estou do lado chegue, que é o Zé Filho da farmácia, não é segredo para ninguém. Sim. Né? E eu estarei sempre ao lado dele, desde que ele esteja a favor do povo. Perfeito. Enquanto ele estiver a favor do povo, estarei ali, né, como vereadora, dando todo o suporte para a nossa população, para que as demandas cheguem até ele. Eu quero deixar claro que vereador, gente, não faz... não executa, né? Não executa nenhum tipo de obra. Vereador que fala que vai fazer asfalto, ele está enganando o povo. Vereador que promete que vai construir isso, construir aquilo, ele não constrói nada. Ele leva a demanda para o chefe do executivo e faz requerimentos e pedidos que serão ou não atendidos. A gente sabe que existe essa situação de quem está na base do governo e quem não está, né? Então eu pretendo trabalhar sempre de forma que eu esteja na base aliada com o prefeito. Para quê? Visando o melhor para a população. Mas desde que este prefeito esteja realmente do lado do povo. Porque se eu perceber que o prefeito não está agindo corretamente, aí terei que me desvencilhar da situação para poder então defender aí o meu papel de vereadora. Porque eu serei eleita pelo povo e para o povo. Então eu não posso, eu devo fidelidade à nossa população que me colocou na cadeira de vereadora. Assim espero dia 6. Perfeitamente, muito bom. Então, quais foram, na sua opinião, os maiores erros e maiores acertos da atual administração? Com certeza, pelo fato de você se posicionar como vereadora do candidato opositor a este, logicamente você encontrou aí algumas coisas que não foram condizentes com a tua visão de mundo. Né? Mas, como você mesma colocou ainda há pouco sobre a questão das estruturas de escola, hospital, com certeza não foi só coisa ruim. Então, na tua visão, como candidata a vereador e como cidadã de Rurópolis, você analisa os acertos, os maiores acertos e os maiores erros da atual gestão. Sim. Eu pontuo como maiores acertos da atual gestão, que foi 8 anos, não foram 8 dias, eles vieram, né, eles estiveram na frente da gestão por um longo período. Isso também é muito relevante, porque você sabe que depende de as obras públicas, elas dependem de uma continuidade, né, na qual, às vezes, em 4 anos, você não consegue executar e finalizar. O maior acerto, no meu ponto de vista, foram as parcerias, né, que o gestor conseguiu com o governo do estado e com o governo federal. Eles tiveram uma grande sorte, uma grande felicidade de nadar de braçada em recursos que foram encaminhados ao nosso município, não só o nosso município, mas todos os municípios aqui da região, né, e de todo o estado do Pará. Nós sabemos que o governador Helder, ele realmente investiu nos municípios, principalmente os mais longínquos, né, que era uma deficiência que os governos estaduais tinham, era uma dívida que eles tinham com as regiões aqui. Então, assim, o governo do estado do Pará ele conseguiu chegar
muito longe. A que custo, nós sabemos também, né? Nós sabemos que o governo do estado fez aí dívidas enormes, né? Incalculáveis aí para levar essas situações de asfalto a todos os municípios. O asfalto da nossa cidade, a execução e recurso é do governo do estado. As maiores obras que nós temos dentro do município é do governo do estado. A parceria do governo do estado com o governo federal e alguns deputados da região com emendas facilitou muito o trabalho do atual gestor por esses 8 anos. Então, assim, nós tivemos. O maior acerto dele foi estar em sintonia, né? Sintonia com o governo do estado, com o governo federal, estar na hora certa e no lugar certo. Então, assim, ele vai deixar essas obras aí e vai levar o mérito por isso. Muitas vezes, né, a população ela desconhece essa situação de onde é o recurso, né? Às vezes o município nem executa esse recurso. Por exemplo, o asfalto, o próprio estado é quem executa a obra. Isso não passa nada pelo município. Então, assim, o maior acerto foi esse, estar em sintonia com o governo do estado e ter oportunizado a ele realizar todas essas obras e benfeitorias que foram feitas no nosso município. E o maior erro, no meu ponto de vista, foi o descaso com a questão rural do nosso município, o abandono de estradas e vicinais, que por mais que se diga que isso, toda chuva vem e estraga, não. Se você fizer trabalho bem feito, trabalho de qualidade, com empistarramento das vias públicas, né, que dão acesso aí às estradas e vicinais, eu acredito que o maior erro dessa gestão foi no que se refere à questão de infraestrutura. O maior erro foi a Secretaria de Infraestrutura. Ok. Ao se propor como candidato, você já tem, né, em mente algum projeto de lei prioritário que você gostaria de dar uma pincelada aí para os nossos espectadores, os nossos eleitores? Por incrível que pareça, como advogada, para mim essa está sendo a pergunta mais difícil de te responder. Eu não tenho em mente um projeto de lei específico. Não vou dizer que tenho, porque não tenho. Porque nosso município tem uma legislação muito vasta, né? Nós temos muitas leis, assim, não só no nosso município, mas no nosso país como um todo, né? Nós temos leis demais, né? Muitas leis. O que nós precisamos é dar efetividade, é fazer valer as nossas leis, valer as leis tanto no executivo, enfim, em qualquer outro ambiente, seja no executivo ou no judiciário, onde quer que seja, a lei tem que valer. Então eu não tenho ainda um projeto de lei específico, talvez o de botar as sessões aí para 7 horas da noite, né? E com transmissão ao vivo. Perfeito. Muito bom. Qual é a sua opinião sobre temas como meio ambiente, segurança pública e mobilidade urbana? Adaías, eu tenho especialização em direito ambiental. Uma das áreas que eu diretamente atuo é no direito ambiental. Meu escritório ele é full service, né? Ou seja, eu atendo todas as áreas, desde direito civil até previdenciário, ambiental, criminal. Vânia, eu atuo diretamente nas causas ambientais e nas criminais, sou criminalista. Mas a minha especialização mesmo é em direito ambiental. Durante esses 8 anos que estou aqui em Murópolis, fiz muitas defesas aí de situações ambientais, né? Desde a defesa administrativa, a defesa judicial do próprio crime ambiental, as defesas, né, na parte de execução das multas. E eu tenho uma opinião um tanto quanto de formação, não de formação jurídica, mas de formação enquanto pessoa. Eu não concordo que o nosso país ele tenha, na nossa região amazônica, que nós tenhamos que viver com 20% de área de desmatamento. Eu não concordo com isso.
respeito à legislação, porque nós somos obrigados a respeitar, né? É impositiva, não é sequer. Mas eu não concordo com uma política ambiental que prejudique o desenvolvimento de qualquer região que seja, que está de um país inteiro ou de uma região norte inteira, como é o nosso caso. Nós sabemos que a questão ambiental no nosso país ela é patrocinada, né? Os governos vêm aí, outros governos de países, né? Quer dizer, de país para país, eles patrocinam para que nós nos mantenhamos dessa forma. E eu acho extremamente injusto que nós tenhamos que pagar esse preço dos nossos agricultores da nossa região terem apenas 20% do uso do solo permitido por legislação, e quando você vai atrás de uma legalização, de uma autorização, ainda que seja para você trabalhar os seus 20%, só Deus sabe o dia que vão te dar um licenciamento ambiental para que você possa, então, efetivamente, derrubar e formar os seus 20%. Então, eles não dão nem autorização para você usar os 20%, e quando você desmata mais, você é multado, você é preso se for pego em flagrante. Então, assim, a minha posição no que se refere ao meio ambiente é que realmente existe um patrocínio internacional para que nós nos mantenhamos subdesenvolvidos, porque a gente sabe, se nós, Brasil, hoje, se a região norte produzir o que ela tem potencial para produzir, nós acabamos com a Europa e com alguns outros países na questão de grãos. Né? Então, assim, para que nós possamos ficar nessa situação, existe um patrocínio aí, e o governo federal, ele chancela, né, essa situação. Então, a minha opinião referente ao meio ambiente é essa. Eu não concordo também com a devastação. Eu acho que deveria ser 50-50, né? 50-50. Eu acho que 50% de uma área é legal para você produzir e preservar 50% para as futuras gerações. Mas 20% eu não sou a favor dessa política dos 20%. Então, se for assim, os estados teriam que recuperar pelo menos aí alguma coisa para ajudar na preservação ambiental. Exatamente. Quais eram mobilidade urbana? Sim. E segurança pública. Mobilidade urbana. No que se refere à mobilidade urbana, a gente vê que nosso município deu uma boa melhorada devido ao asfalto aí, mas deixou a desejar na questão da acessibilidade. Hoje nós não temos acessibilidade, que é lei, é garantia, e deveria estar, né, em todos os prédios, não só públicos, mas também particulares, né, calçadas. Nós não temos essa questão da acessibilidade. Nós não temos a questão do ciclista. Nós temos aí um pessoal que começou a andar de bicicleta, agora é uma moda, né? Eu achei que ia ser uma moda, mas parece que está permanecendo. Permanece, já faz alguns anos. Né? Então, Rurópolis aderiu ao ciclismo, e eu acredito que a gente precisa de investimento para dar segurança aí, para o pessoal poder transitar, né? E principalmente também a questão de acessibilidade. Essa é uma questão que mexe muito comigo, porque às vezes você impede uma pessoa de estudar ou de ter uma vida social, porque nós não temos aí condições de um cadeirante transitar na nossa cidade sem correr risco de ser atropelado. Exatamente. Né? Essa questão tem mais um, né? Nessa segurança pública, sim. Segurança pública. No que se refere à segurança pública, eu acredito que nós precisamos buscar junto ao Estado, que segurança pública é um investimento estadual, né? Compete ao Estado. Mas o município pode colaborar. De que forma? Buscando junto ao Estado. Nós temos hoje uma delegacia, né? Nós temos um delegado, estávamos com 2, parece que agora só está um novamente, ou está para ser designado mais um delegado, salvo engano. O efetivo da nossa delegacia é muito pequeno, são poucos escrivãos, né? Poucos investigadores, então a gente teria que buscar mais mão de obra para que esse pessoal, eu como sempre vou à delegacia,
Eu entendo a posição deles, porque assim, eles não têm um plantão. Ou seja, tem uma urgência, o cara acabou de sair da delegacia, tem uma urgência, emergência, ele está chegando na casa dele para tomar um banho, já terminou o expediente dele, ele tem que retornar, porque a delegacia não pode deixar de atender. Então a gente precisa desse aumento de policiais, do efetivo, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Principalmente a Polícia Civil, eu vejo que está numa situação difícil, que a viatura, já viu a viatura da nossa Polícia Civil? Se tiver que perseguir um assalto ao banco, eu acho que as rodas dela caem para um lado e a outra cai para o outro. Então, assim, eles estão precisando de equipamentos, né? A Polícia Civil precisa aí ter sua viatura em condições de uso, né, para servir a nossa população. A Polícia Militar também. Ou seja, gente, o principal que eu vejo na questão da segurança pública é isso, aumento do efetivo e a questão dos equipamentos para servir a nossa população. Muito bom. Como você acredita que irá melhorar a qualidade de vida da população de Rurópolis? Aquilo que vai ficar a tua marca. E dizer assim, olha, isso aqui foi a doutora Vânia Ventes que proporcionou e melhorou de fato a qualidade de vida. É incrível que, se hoje nós olharmos para o histórico da atual legislatura e nós perguntarmos assim, querido vereador, para cada um deles, o que de fato tu contribuíste, o que tu fez? O que tu fizeste, né, na tua legislatura, no exercício do teu mandato, que melhorou de fato a qualidade de vida da população. Porque assim, a população é tão carente que ela se conforma, ela tem estado, tipo assim, a mercê, eu brinco sempre, devido a eu ter formação não pedagógica, né, mas formação como ser humano na religião cristã, tem um pouco da questão da leitura da Bíblia e outras coisas mais. Então eu pego aí o gancho do Evangelho de Jesus Cristo, que diz assim, quando ele disse que não era justo que ele deixasse de dar o alimento para os filhos, para a família, e fosse dar para os cachorrinhos, né, as migalhas. E aí a mulher que estava pleiteando o benefício disse, eu me conformo com as migalhas, me dê as migalhas. Né? E ele disse, eu vejo em ti muita fé, porque ela disse assim, as migalhas me serão suficientes. Então, muitas vezes, a população se conforma com algumas migalhinhas. Mas o que de fato, que poder tem um vereador, né, de fazer a diferença em muitos aspectos. Né? Eu acompanho de longe, eu até falo isso com certo... Porque essa ideia que o teu eleitor lá colocou para ti, é muito boa, é excelente. E às vezes dá até vontade de ir na sexta de manhã, mas o tanto de demanda que eu tenho aqui como gestor do polo, compromisso e tal, então infelizmente não tenho condições. Para me tirar, eu vou para o sacrifício, para tirar o tempo para estar lá na Câmara Municipal. Então a gente não acompanha tão de perto. Mas é lógico e é claro que se a Câmara Municipal for coesa, né, tenha um objetivo... um vereador ele pode sim impactar de forma muito positiva a qualidade de vida da população, somando esforços, é claro, com seus pares, mas tendo os outros como signatários. Esse aqui foi a doutora Vânia Ventes que realizou, que fez. Bom, Andarias, é muito difícil essa pergunta, porque para que eu possa contribuir de fato para a melhoria de vida da população, né? Sim. A gente, como eu coloquei aqui há pouco, a melhoria de vida das pessoas depende especificamente de um aumento de renda, né? Sim. Então, enquanto vereadora, eu pretendo garantir aos cidadãos ruropolenses a defesa dos seus direitos sociais. Quais são? Acesso a trabalho, acesso a benefícios, acesso a garantias e direitos individuais de uma forma generalizada. Quando eu digo direitos e garantias individuais, eu digo vida, eu digo liberdade, eu digo vários itens que estão ali intrínsecos nesses direitos e garantias sociais. E principalmente direito econômico, porque se eu conseguir, como vereadora,
alguma situação que venha trazer benefício para a nossa população de renda, eu vou estar garantindo direitos sociais. Se eu conseguir atingir mães que saiam de uma situação de vulnerabilidade social, eu vou estar garantindo acesso a direitos sociais. Então, assim, eu pretendo muito trabalhar nessa linha de defesa de garantias e direitos sociais, juntamente com geração de emprego e renda, e buscar, como mulher, garantir que muitas mulheres, nós sabemos que muitas mulheres no nosso município, elas não têm uma renda mínima. Buscar um meio, né, para que a nossa sociedade consiga trazer essa mulher para o mercado de trabalho, seja através de cursos ou de alguma coisa dentro da assistência social, dando uma ferramenta de trabalho para essas mulheres. Em Rondônia, eu me inspirei numa deputada, o nome dela era Milena. Ela tinha um projeto social que ela começou enquanto vereadora e ela chegou até deputada federal, com questão de geração de emprego e renda para mulheres. E eu acredito que se a gente conseguir, de alguma forma, trazer essas mulheres, que são muitas vezes, elas são o pilar da família, tem muita mãe solo na nossa região, né? Os casamentos, eles não são tão duradouros mais, e aí acaba que as mulheres ficam ali como sustento da família sozinha. Então, eu pretendo sim trabalhar com essas questões sociais e principalmente buscando emprego e renda e ainda mais voltado para as mulheres. Esse seria um grande sonho, um grande projeto que talvez eu deixaria a marca aí como advogada, contribuindo para o nosso município. Perfeitamente. No seu entendimento, por que os eleitores de Rurópolis devem votar no seu candidato a prefeito e por que não devem votar no seu opositor? Olha aí. É muito fácil responder isso. Isso é muito fácil. Eu acredito muito no projeto que eu estou hoje, né? Zé Filho da Farmácia. É uma pessoa criada na nossa cidade, né? É um homem que foi criado por uma mãe que perdeu seu pai muito novo e fez o que fez da vida dele. A mãe dele soube, né, dar esse suporte para que o Zé Filho chegasse ao patamar que ele está hoje, de um grande empreendedor na nossa região. O Zé Filho tem empreendimentos não só em Rurópolis, mas em toda a região. E eu percebo ser um homem muito empreendedor, muito inteligente, sabe gerir o que é seu. Com isso, a confiança que eu tenho no projeto dele, que ele vai saber gerir os nossos recursos. Porque o nosso município precisa de um bom gestor, um gestor empreendedor, um gestor que tenha visão para alavancar o nosso município. Rurópolis é um município que tem um potencial absurdo, nós temos esse potencial. Exatamente. E nós precisamos de alguém que olhe para Rurópolis com esse potencial de empreendedorismo. Eu acredito no Zé Filho porque eu olho dentro dos olhos dele e sinto a verdade que ele fala. Então, assim, eu acredito que o melhor para a nossa gente é uma pessoa que eu estudei um pouco o passado dele, antes mesmo de ser político, sempre foi uma pessoa subserviente às pessoas, sempre serviu, né, as pessoas de uma maneira, ajudava no que podia. Então, um gestor ele tem que ter os dois lados, ele tem que ser técnico e ele tem que ser humano. E o Zé Filho, ele tem essas duas características que eu acredito demais nele, que é a questão técnica como um gestor de pulso firme para a nossa cidade, e ele tem o coração grande e humano que a gente espera também de todo gestor. Eu já vi prefeitos negarem questões de saúde para uma pessoa que já chegou desesperada pedindo: eu preciso desse exame, e por uma questão burocrática dizer: eu não posso te ajudar porque isso dá improbidade administrativa. Então, ali faltou o coração, né, daquela pessoa que estava, naquele momento, necessitando daquele gestor. Porque a gente precisa alinhar as duas coisas, né? A gente precisa da técnica e nós precisamos do nosso coração para poder fazer o melhor para a população. E quanto ao candidato, que é a oposição a ele,
Eu acho que nós não devemos votar nele. Não tenho nada a falar da pessoa dele. Por isso, justamente por isso, é uma pessoa muito pouco conhecida, né? Ele esteve aí como vice-prefeito, não mostrou a cara, não disse a que veio ou por que veio. E no final ele acabou sendo uma terceira opção, né? A gestão veio testou o nome e não deu certo. Primeiro testou um nome de uma mulher, né, que começou a caminhar um passinho aqui, um passinho ali, não sabemos a que cargas d'água não deu certo, tiraram do governo, porque eu acho que estava fazendo campanha antecipada, né, e aí botaram outro nome, que não foi aceito também pela população, e aí o nosso querido aí, o Neném, ficou como terceira opção, e eu acho que ele é uma pessoa que ele vai se dedicar muito mais, no meu ponto de vista, a região de Divinópolis, não que não mereça, é uma região que merece realmente de um olhar diferenciado, é uma população que precisa ser vista, precisa ser investido, mas eles já prometeram e não fizeram, né? Eles já fizeram essa promessa para Divinópolis e não conseguiram cumprir. Então, por não conhecê-lo, ele não é uma pessoa conhecida, não é uma pessoa conhecida da nossa população de Rurópolis, por isso nós temos que votar numa pessoa que nós conhecemos, que é o Zé Filho da Farmácia. Perfeito. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. De antemão, agradeço a você que nos assiste. O Rurópolis.online tem, né, a certeza de que a missão gradativamente que nos propomos está sendo cumprida. Gostaríamos muito que Rurópolis fizesse um pouquinho diferente da eleição passada. Na eleição passada nós não tivemos nenhuma mulher eleita como vereadora. Eu espero... É um ponto importante, posso falar sobre isso? Pode sim. Nós estamos, Adaías, há 8 anos sem uma mulher na Câmara Municipal. E nós precisamos de mulheres para fazermos políticas públicas voltadas para mulheres. Nós temos que deixar de ter uma Câmara tão masculina, né, e termos aí, não quero só eu, mas quero que outras mulheres também tenham oportunidade. Dessa vez estamos com um time de candidatas mulheres muito bom. Certo. Então, eu espero estar contribuindo para levar as ideias das mulheres. Para mim, são heroínas, são pessoas que se propõem, se colocam, deixam as suas casas, os seus esposos, seus filhos, seu trabalho para se dedicar a esse tempo. É um tempo de muita correria, né? E isso é desgastante, mas nós acreditamos que de fato estamos contribuindo para que mais pessoas cheguem ao conhecimento dessas heroínas que estão se propondo como candidatos. Também, logicamente, já entrevistamos candidatos do sexo masculino e iremos também ainda, com certeza, ter a oportunidade de entrevistá-los, mas eu faço com as mulheres com muito prazer, maior prazer, porque é uma forma de eu apontar. Você não imagina como eu fiquei indignado nessa última, de não ter uma mulher, pelo menos, na Câmara de Vereadores eleita. Então, assim, eu vejo que o mundo ele tem que buscar o equilíbrio, né? E ficou meio uma carga meio torta, ficou desproporcional. Né? Então, eu espero, a gente espero estar de fato contribuindo. Agradeço você que nos assistiu até aqui, mas antes de nós finalizarmos, eu quero te fazer um pedido. Você curte, se possível, comente e também compartilhe o link do nosso vídeo. Essa entrevista ela também vai ao ar na forma de texto, né, no nosso portal Rurópolis.online. O canal do YouTube é Rurópolis.online também. E teremos alguns pequenos cortes aí também no nosso Instagram. E por aí vai. O nosso objetivo, falo também que o nosso portal Rurópolis.online, ele passou por uma pequena evolução. Hoje ele é uma rádio, ainda não temos a grade de programação, mas se você entrar no site e colocar para tocar, você vai ouvir música o dia inteiro, para todo tipo de gosto, todo tipo de música, o dia inteiro. O Auto DJ tem música gospel, tem funk, tem pagode, tem de todo jeito, para todo gosto. Então, muito em breve nós começaremos a inserir uma grade de programação, teremos programas realmente, uma grade de programa pré-agendada, e teremos também mais no futuro, já está implementado na plataforma a TV
também, né, Web TV, e a tendência nossa é crescer de forma consistente, de forma tranquila, e eu agradeço a doutora Vânia porque ela está contribuindo com esse nosso projeto de haver realmente um crescimento do nosso portal Rurópolis.online. Também, sim, sim. Nesse contexto, eu sempre coloco que eu estarei buscando parcerias com advogados, psicólogos, nutricionistas, né, pessoas que têm algo a contribuir, levar conhecimento, informação para a população. Porque a informação ela traz um poderio enorme para o ser humano. Eu valorizo muito essa questão. A informação é poder, é poder. Ela é transformadora. Isso. Nós somos transformadores. Eu gosto muito, Adair, de compartilhar conhecimento. Isso, muito bom. Eu fico muito feliz quando eu consigo compartilhar alguma coisa que eu sei. Tem gente que guarda, né? Que guarda, sim. Eu não, se eu puder, eu ajudo, eu ensino. Isso. Naquilo que é Isso é muito importante. Eu gosto muito de Porque compartilhar. você, ao fazê-lo, você pode estar proporcionando o ponto de partida de uma mudança de vida da pessoa. Às vezes é justamente o empurrãozinho que a pessoa está precisando. Exatamente. Pontapé inicial, né? Bom, finalizando as minhas considerações, já pedi para você compartilhar, curtir, comentar. Eu passo agora a palavra para a doutora Vânia Ventes. Ela agora vai, de fato, até agora ela falou em defesa do candidato a prefeito, falou das ideias e tudo mais, mas agora é a hora do vamos ver, de pedir o voto. Olhe para a Câmara e peça o voto para a população de Rurópolis. Bom, Adaías, primeiro agradecer o convite, já fiz esse agradecimento no início, mas no final, obrigada pela oportunidade. Gente, sou advogada, mãe, mulher e agricultura. Estou à disposição da nossa população para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, representando nós, mulheres. Nós precisamos de mulheres, nós precisamos de políticas públicas voltadas para as mulheres. Por isso, no dia 6 de outubro, vote 10800, doutora Vânia, e serei a sua advogada lá na Câmara de Vereadores. E para prefeito? Para prefeito, claro, nosso amigo Zé Filho 11, Zé Filho da Farmácia e Edgar, para Rurópolis avançar. Perfeito. Obrigado a todos. Obrigado.